Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos ensina sobre a paciência, a justiça e a misericórdia de Deus. Ele permite que o mal exista temporariamente, mas no final fará a separação justa e definitiva entre os justos e os ímpios. Vamos ao Evangelho do dia. Acolhei docilmente a palavra semeada em vós, meus irmãos. Ela pode salvar vossas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso? Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo é uma narrativa rica em significados e ensinamentos, que nos convida a refletir sobre a convivência do bem e do mal no mundo, e mais especificamente, na vida de cada um de nós. Jesus começa comparando o reino dos céus a um homem que semeou boa semente no seu campo. Este ato inicial representa a bondade e a pureza que Deus planta em nossos corações e no mundo. A semente boa é símbolo da palavra de Deus e das boas obras que somos chamados a realizar. No entanto, a presença do inimigo que semeia o joio, enquanto todos dormiam, nos alerta sobre a realidade do mal que tenta corromper o que é bom. A semente do joio representa o pecado, as tentações e as influências malignas que surgem em meio à bondade. Quando o trigo e o joio começam a crescer juntos, a presença do joio se torna evidente, o que causa preocupação entre os servos do dono do campo. Eles questionam a origem do joio, pois sabem que a semente plantada era boa. Esta parte da parábola nos leva a refletir sobre os momentos em que nos deparamos com o mal e a injustiça, mesmo quando estamos seguros de que estamos no caminho certo. É uma chamada à vigilância e à percepção de que o mal pode surgir de maneira sorrateira. Ao perguntarem ao dono do campo se deveriam arrancar o joio, os servos demonstram um desejo de purificar o campo imediatamente. No entanto, a resposta do dono é cheia de sabedoria e paciência. Ele entende que, ao arrancar o joio, há o risco de também arrancar o trigo, comprometendo a colheita. Esta resposta nos ensina sobre a importância da paciência e da prudência ao lidar com o mal. Muitas vezes, nossas reações imediatas e impulsivas podem causar mais dano do que benefício. Precisamos discernir e aguardar o tempo certo para agir, confiando que a justiça de Deus se manifestará no momento oportuno. A decisão do dono de deixar o trigo e o joio crescerem juntos até a colheita final nos aponta para o julgamento divino. No tempo da colheita, haverá uma separação clara entre o joio e o trigo, e cada um será destinado ao seu lugar apropriado. O joio será amarrado em feixes para ser queimado, enquanto o trigo será recolhido no celeiro. Este aspecto final da parábola
reforça a esperança e a confiança na justiça divina. Apesar das dificuldades e das injustiças que enfrentamos no presente, podemos ter certeza de que, no final, o bem será recompensado e o mal será punido. Em resumo, a parábola do joio e do trigo nos convida a refletir sobre a presença simultânea do bem e do mal em nossas vidas e no mundo. Ela nos ensina sobre a paciência, a vigilância e a confiança na justiça de Deus. Devemos cultivar a bondade e as virtudes em nossos corações, mesmo em meio às adversidades, e confiar que no tempo certo, Deus fará a separação justa entre o bem e o mal. Esta parábola nos encoraja a perseverar na fé e nas boas obras, aguardando com esperança a colheita final, quando seremos reunidos no celeiro do Senhor. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.